Guerra no Oriente Médio agora. Estados Unidos e Israel preparam uma nova ofensiva contra o Irã, ainda mais poderosa. Vejam agora na reportagem do nosso correspondente em Londres, Luiz Corvini. O exército israelense divulgou imagens do bombardeio ao bunker onde o ex-líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, foi morto no sábado passado, primeiro dia da operação militar. Israel diz ter atacado mais de 400 alvos, incluindo lançadores de mísseis e veículos não tripulados. Os Estados Unidos confirmaram que mais de 200 alvos iranianos e 30 navios de guerra foram destruídos nos últimos 3 dias. Uma nova fase foi anunciada pelos dois países. Os aliados planejam um aumento drástico no poder de fogo contra o Irã e ataques contra o programa de mísseis e a infraestrutura do país. Um comandante do exército americano afirmou que serão usadas bombas gravitacionais de alta precisão, com ogivas entre 225 e 900 quilos. Apesar das ameaças, o governo iraniano afirma que está preparado para uma escalada ainda maior do conflito, inclusive para uma eventual invasão terrestre. Segundo o jornal The Washington Post, o governo russo está ajudando o Irã a localizar bases americanas no Oriente Médio, incluindo aeronaves e navios de guerra. Nos últimos dias, países que possuem bases americanas, como Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, foram alvos de ataques iranianos. A imprensa estatal do Irã noticiou que o país disparou mísseis contra uma base americana no Kuwait. Já o governo do Catar acusa o Irã de ter atingido uma base militar no Bahrein que abrigava membros da Força Naval Qatari. Ninguém ficou ferido. Doha classificou o episódio como um ato flagrante de violação da soberania barenita e uma ameaça à segurança regional. A guerra também está causando vítimas no Líbano. Um ataque israelense ao país deixou 4 mortos e 13 feridos. O Alto Comissariado da ONU para Refugiados alertou que civis libaneses estão pagando um preço alto e que as ordens de evacuação em massa são muito difíceis de serem cumpridas. E alertou que os bombardeios trazem mais sofrimento para uma população já exausta. Segundo o Conselho Norueguês para Refugiados, quase 500 mil de pessoas já se deslocaram internamente no Líbano para fugir dos ataques. Cerca de 100 mil estão em abrigos coletivos. Vamos para lá agora, então, vamos falar com o nosso correspondente em Londres, que vai trazer informações sobre um caso relacionado ao Irã, mas que aconteceu lá na Inglaterra. Boa noite para você, Corvini. Oi, Joana, boa noite para você, boa noite a todos. Isso mesmo, então, os desdobramentos da guerra começam a aparecer também em outros países. Então, hoje a polícia britânica prendeu 4 homens suspeitos de espionagem para o Irã. Segundo a polícia, eles vigiavam locais e pessoas ligadas à comunidade judaica aqui em Londres. E outros 6 homens também foram presos suspeitos de colaborar, de auxiliar um desses infratores. E a chefe da polícia antiterrorismo disse que as prisões foram parte de uma longa investigação, mas pediu que a comunidade judaica se mantenha também vigilante, viu? Falando novamente sobre o conflito no Oriente Médio, hoje o chanceler alemão Friedrich Merz disse que está apelando tanto para Washington como também para o governo de Israel para que a situação no Irã seja estabilizada o mais rápido possível. Ele disse que ele também tem interesse a isso porque ele quer evitar uma nova onda de refugiados. No lado econômico, o site Marine Traffic registrou que desde segunda-feira somente 9 navios passaram pelo Estreito de Hormuz. Esses navios, alguns deles petroleiros, outros também de carga. E a gente lembra que quase mais de, pelo menos 20% do fluxo de petróleo mundial passa pelo Estreito de Hormuz, então só 9 navios realmente é uma quantidade mínima, né? E hoje o barril do petróleo tipo Brent passou dos $90, que é a marca mais alta desde 2023, viu, Joana? Corvini, eu queria te pedir para você se aprofundar num tema que você trouxe agora mesmo, porque a gente tem visto vários impactos, impacto econômico nos combustíveis, no turismo, rotas aéreas bloqueadas, né? Mas com todos os ataques, com a guerra que a gente está vendo escalando, também tem um impacto humanitário muito grande. O que está sendo dito aí sobre isso, Corvini? Pois é, com essa escalada militar cresce então também o impacto humanitário. Segundo o Unicef, pelo menos 192 crianças morreram desde o início do conflito. A maioria dessas vítimas foi mesmo no Irã. O governo do Líbano, que vem sendo então atacado pelo governo de Israel, pelas Forças Armadas de Israel, diz que o país se aproxima de uma catástrofe humanitária.
Hoje o número de mortes subiu para 217. E o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, falou que os riscos não poderiam estar mais altos, que os ataques ilegais estão trazendo sofrimento e dor a civis da região e que a situação pode acabar saindo do controle. Ele pediu, então, o fim dos conflitos. E num outro desdobramento triste dessa situação toda, o Irã declarou que não vai poder competir na Olimpíada de Inverno de Milano-Cortina, que começaram hoje, por sinal, que eles não têm como enviar os atletas deles de forma segura, então, para a Itália, para Milano-Cortina. Então, eles não vão poder participar dos Jogos Paralímpicos, viu, Joana? Volto com você.